Olá pessoal, aqui é o Mora André, dando seguimento ao nosso curso de Shoah. A gente fala hoje sobre a ruína do judaísmo alemão e a gente se foca no período entre guerras, ou seja, de 1918 a 1939. Começando aí pelo período inicial de perseguição aos judeus alemães, a gente vai tentar resumir com a frase de um sobrevivente. Esse foi o cerne do problema dos judeus alemães. Eles eram tão integrados à sociedade alemã que o golpe nazista os atacou por dentro. Ele não veio de fora, como para os judeus poloneses que foram ocupados. Ninguém ocupou a Alemanha. Então essa frase do Walter Zvi Bacharach, ela fala muito sobre esse espírito, ou seja, tem uma tragédia adicional nos judeus alemães, que eles veem isso vindo dentro da sua própria sociedade. Então, na década de 1930, os judeus da Alemanha eram cerca de 500 mil pessoas, representavam menos de 1% da população alemã. A maioria se considerava como patriotas. Eles eram muito ligados ao modo de vida alemão, pela língua, pela cultura. E eles se destacavam muito na ciência, na literatura, nas artes, na economia. 24% dos ganhadores dos prêmios Nobel da Alemanha eram judeus. Porém, conversões, casamentos mistos, taxas de natalidade em declínio faziam com que alguns acreditassem que a vida judaica estava condenada a desaparecer completamente da Alemanha. O paradoxo é que a ideologia nazista vai nascer na própria Alemanha e no próprio povo alemão, né? Uma sociedade na qual os judeus queriam muito se aculturar. Então tinha realmente uma ilusão generalizada entre os judeus que o papel que eles desempenharam na indústria e no comércio, na economia alemã, impediria que os alemães os excluíssem completamente da sociedade. Então, a política antijudaica nazista funcionou em dois níveis principais. Primeiro, medidas legais para expulsar os judeus da sociedade e privá-los dos seus direitos e da sua propriedade ao mesmo tempo. E junto com isso, o engajamento em campanhas de incitação, abuso, terror e violência de proporções variadas. Agora, toda essa política tinha um objetivo, que era fazer com que os judeus deixassem a Alemanha. Diferente do que alguns entendem, que desde o início os alemães tinham a intenção de exterminar os judeus, isso é uma coisa que só vai ficar clara lá em 1941. No início, eles nunca imaginavam que eles poderiam chegar a esse ponto de acabar com todos os judeus da Europa. Então, inicialmente, a intenção era só fazer com que eles saíssem da Alemanha. Muito bem, poucas semanas depois do Hitler assumir o poder, o campo de concentração de Dachau, que fica perto de Munique, foi aberto. Então, Dachau era o lugar para colocar comunistas, socialistas, liberais alemães, qualquer um que era considerado um inimigo do Reich. E ele vai ser um modelo para a rede de campos de concentração que vai ser fixada mais tarde pelos nazistas e que ia começar a encarcerar os judeus pelos simples fatos deles serem judeus. Então, em 1º de abril de 1933, foi declarado um boicote geral contra os judeus alemães. Aí os membros da SA ficavam fora das lojas e das empresas judeus e impediam aí os clientes de entrar. Essa foi a primeira ação nacional oficial contra os judeus alemães, legitimando assim a atividade antijudaica e a remoção dos judeus da economia. Essa foto que vocês estão vendo é muito interessante. Você vê uma loja de um senhor judeu com aí um oficial da SA na porta, dissuadindo as pessoas de entrarem. E o dono da loja, esse judeu, ele vai e ele fica de pé com a cruz de ferro. Então, obviamente, ele foi aí um combatente da Primeira Guerra Mundial e ganhou a maior condecoração do exército. E ele fica lá querendo mostrar a sua lealdade para o povo alemão e a sua valia para aquela sociedade, mesmo que essa sociedade está se voltando contra ele. Aí a gente percebe o quanto os judeus estavam integrados nessa sociedade. Então, uma semana depois do boicote, mais ou menos, foi aprovada uma lei sobre a reabilitação do serviço público profissional. Qual que era o objetivo dessa lei? Era livrar o serviço público de funcionários judeus e de qualquer um que também fosse considerado desleal com o regime.
Essa foi a primeira lei racial que tentou isolar os judeus e tentou excluí-los da vida alemã. Muito bem. Agora, sobre queima de livros. Cerimônias públicas de queima de livros aconteceram em toda a Alemanha. Muitos livros foram incendiados apenas porque os seus autores eram judeus. De maneira quase profética, Heinrich Heine, que é um poeta alemão, ele já havia afirmado no século XIX que quando livros são queimados, seres humanos também estão destinados a ser queimados. A exclusão dos judeus da vida cultural alemã foi muito visível, né, e eliminou a sua contribuição para a imprensa, para a literatura, para o teatro e para a música da Alemanha. Lá no mês de setembro de 1933, foi estabelecido o Reichsvertretung der Deutschen Juden, a representação dos judeus alemães. Tá? Eles eram uma agência de representação federativa e lutava contra os problemas que os judeus alemães enfrentavam. Era liderado aí pelo rabino Leo Baeck, mas o espírito e a força vinham do diretor Otto Hirsch, vocês têm a foto dos dois aí na tela. Então, apesar das dificuldades, além dessa representação, você tinha muitas atividades culturais que eram promovidas pela Kulturbund Deutscher Juden, a Sociedade Cultural dos Judeus Alemães, que permaneceu autônoma até 1941. Muito bem, chegamos em setembro de 1935, que na cidade de Nuremberg foi adotado um pacote de leis antijudaicas de abrangência nacional. 2 atos concluíram então a separação legal e social dos judeus da Alemanha. A Lei de Cidadania do Reich, que privava os judeus dos seus direitos eleitorais e fazia deles cidadãos de segunda classe, e a Lei de Proteção do Sangue Alemão e da Honra Alemã, que proibiu os judeus de se casar com alemães nativos ou mesmo que só tivessem ascendência ariana. E depois foi criado um complexo sistema de classificação que definia vários graus de judaísmo segundo o número de avós judeus. Você tem aí na imagem um diagrama que explica aí quem é alemão, quem é um mestiço de primeiro ou de segundo grau e quem é judeu. Muito bem. Segunda parte da nossa aula hoje, a gente vai falar dentro desse período sobre um ano que ele é muito definidor, que é o ano de 1938. Tá? Tem um documento alemão que chamou esse ano de ano fatídico, e ele faz parte da radicalização da política anti-judaica dos nazistas. Nesse ano, o expansionismo alemão se intensificou, os preparativos internos para a guerra começaram a acelerar. A repressão aos judeus ganhou uma ferocidade maior. Isso é vista como parte do curso político e ideológico em geral. Então, durante 1938, o registro de propriedade judaica e a expropriação forçada aumentou. O ministro da Economia nazista, Walter Funk, ele se vangloriou de que em 1968 as autoridades conseguiram roubar a propriedade judaica no valor de 2 milhões de marcos. E até hoje o governo alemão ele está ali ressarcindo todas essas perdas materiais que eles foram responsáveis. Então, Hitler enviou o exército dele para a Áustria no dia 11 de março de 1938. E aí tinha ao começo o Anschluss, a anexação da Áustria ao Terceiro Reich alemão. Então, a maior parte da população austríaca aceitou a anexação de bom grado, até mesmo com entusiasmo. E a anexação foi acompanhada por humilhações a judeus praticadas por cidadãos austríacos com a aprovação alemã. E cenas como essa, que você vê na foto, dos judeus sendo humilhados em público, tendo que lavar a calçada, os religiosos tendo aí os seus tefilim dessecrados, as suas peiot cortadas, elas viriam se repetir muitas vezes com as chegadas das tropas nazistas em cada uma das cidades que foram dominadas no decorrer da guerra. Muito bem. Setembro de 1937, um pouquinho antes aí do ano começar, o Himmler tinha colocado uma ordem que liberava os judeus encarcerados, só que aí com a condição de eles deixarem a Alemanha. Além disso,
o Himmler emitiu uma nova ordem falando que todo aquele que tentasse voltar para a Alemanha tinha que ser colocado num campo de concentração, que nem esse que você vê aí na tela, que é o campo de Buchenwald. E aí, em 15 de julho de 38, mais ou menos 2.200 judeus, chamados de associais, eles foram presos em campos de concentração. Muitos cometeram pequenos delitos, como estacionar em local proibido, atrasar um pagamento no banco, etc. E a condição para que esses judeus fossem soltos era a promessa que eles deixariam à Alemanha. Então, prendiam qualquer um por qualquer motivo para poder usar essa condição de libertação. A fiança era eles se comprometerem a sair da Alemanha. Então, em agosto de 1938, foi estabelecido aí o Escritório Central para Imigração Judaica em Viena. Era um escritório que organizava a partida dos judeus do Reich. Quem chefiava é aí o famoso Adolf Eichmann, que depois seria capturado no fim da guerra e julgado no Estado de Israel. E os métodos que o Escritório Central estabeleceram, eles foram adotados depois na deportação de judeus por toda a Europa. Então, aquele sistema, concentração dos judeus na capital, você tem ali cotas de deportação definidas, você coloca responsabilidade na comunidade judaica para cumprir essas cotas, elimina qualquer obstáculo burocrático e cobra dos judeus ricos as despesas aí dos necessitados que fossem deportados. Em agosto de 38 foi aprovada a lei dos segundos nomes compulsórios. Já todos os judeus que não tivessem um nome judaico tradicional, eles eram obrigados a adotar novos nomes no meio. Então, Israel, no caso dos homens, e Sará, para as mulheres. Os judeus foram obrigados a registrar esses nomes nos cartórios, declará-los sempre que questionados e tinham que também utilizá-los nos documentos oficiais. A nova regra também proibiu os judeus de nomearem seus filhos com qualquer nome alemão que tivesse na lista oficial do cartório. Pouco depois disso, a polícia da Suíça estava muito incomodada de ter que receber um grande número de refugiados judeus. E eles pediram para os alemães que eles introduzissem um símbolo que identificasse os judeus nos postos da fronteira. E aí, no dia 5 de outubro de 1938, os passaportes de todos os judeus foram invalidados e aqueles que precisavam de um passaporte para imigrar receberam um passaporte com a letra J marcada. Aí na imagem você vê um passaporte da época do Terceiro Reich, se identifica aí pela águia nazista e pela suástica, marcado aí com a letra J em vermelho, e o nome da pessoa, Emil Seicher, está aí com o complemento do segundo nome compulsório, você vê ali marcado Israel. Muito bem, dia 27 de outubro de 1938, a Alemanha nazista realizou uma extradição brutal dos judeus com cidadania polonesa. Essa seria a primeira deportação em massa de judeus no período de nazistas. Então a SS vai levar mais ou menos 17 mil judeus, incluindo crianças, idosos e doentes, para a fronteira da Alemanha com a Polônia. A maioria desses judeus, eles se concentravam nos estábulos que estavam abandonados ali na cidade de Zbajin, uma cidade de fronteira. E esses deportados passaram meses no limbo, porque os poloneses também não queriam aceitá-los. O que acontece? Dia 7 de novembro, pouco depois que essa deportação teve início, esse rapaz que vocês veem na foto, chamado Herschel Greenspan, que era um judeu refugiado aí de 17 anos, que estava vivendo em Paris, ele descobre que os seus pais estavam no meio dos milhares dos deportados ali de Zbajin, lá na Polônia. E ele vai e ele comete um atentado na Embaixada Alemã de Paris, disparando contra o terceiro secretário chamado Van Rath. Tá? Então, o que o Greenspan esperava fazer era chamar a atenção pública para a situação dos milhares de deportados indefesos. Aí o que acontece? O Van Rath ele vai morrer de ferimentos 2 dias depois, na tarde de 9 de novembro.
E o assassinato motiva os nazistas a aplicarem um pogrom por toda a Alemanha e pela Áustria também. Mesmo que o pogrom ele foi descrito oficialmente como uma resposta popular para o assassinato, ele era na verdade uma ação organizada do ministro da propaganda Goebbels e com o consentimento de Hitler. O assassinato do Van Rath ele só deu um pretexto muito conveniente para aplicar um plano que já tinha sido formulado. Então, o pogrom foi nomeado de Kristallnacht por causa das muitas vitrines que foram estilhaçadas. E ele aconteceu aí nos dias 9 e 10 de novembro. Algumas pessoas, no entanto, eles evitam usar esse termo. Eu pessoalmente também evito. E eu me refiro, como os outros aí, a esse pogrom como o pogrom de 1938, para enfatizar que o maior prejuízo não foi com as vidraças quebradas. Durante o pogrom, 91 judeus foram assassinados, mais de 1.400 sinagogas foram incendiadas por toda a Alemanha, lojas e empresas de propriedade de judeus foram saqueadas e foram destruídas. Além disso, alguns dias depois do pogrom, os judeus foram forçados a pagar uma compensação pelos danos causados. Ou seja, além deles sofrerem esse massacre, eles têm aí que pagar para a Alemanha por causa de todo o estresse que eles causaram. E, para completar, 30 mil judeus foram presos em campos de concentração e a gente já sabe a condição para eles serem libertados era aí deixar a Alemanha. Então, a grosso modo, do 500.000 de judeus que viviam na Alemanha quando Hitler assumiu o poder lá em 1933, 300 mil conseguiram emigrar antes da solução final começar. No final da década de 30, as organizações internacionais judaicas, associações nacionais de judeus alemães, o movimento sionista, eles tiveram um papel muito importante em incentivar a imigração dos judeus alemães. E depois da Kristallnacht teve um aumento muito acentuado na imigração judaica da Alemanha, também da Áustria, né, também das áreas da Tchecoslováquia, que já tinham sido anexadas pela Alemanha lá em 38 e começo de 39. Porém, os limites muito severos que foram impostos por vários países para absorver judeus refugiados impediu que mais judeus imigrassem da Alemanha e de outras áreas sob controle alemão. Então, isso é sobre 38. A gente vai agora para a nossa terceira e última parte da aula de hoje, que é um pouco uma análise sobre a reação do mundo livre a essa desgraça que os judeus alemães estavam sofrendo. Então, colocando a sua frustração com o destino dos judeus no fim da década de 30, o Chaim Weizmann resumiu a situação da seguinte forma: há nessa parte do mundo, ou seja, da Europa Oriental e Central, 6 milhões de judeus, para quem o mundo é dividido em lugares onde eles não podem viver e lugares onde não podem entrar. Então, o que acontece? Teve ali uma grande pressão sobre a política de imigração no governo norte-americano. E o presidente Franklin Roosevelt, ele tomou a iniciativa de convocar uma conferência em Evian, que é uma cidade turística na França, lá do lado do Lago Genebra. E representantes de 32 países participaram da conferência em julho de 1938. Quando o Hitler ficou sabendo sobre essa conferência, ele respondeu a notícia dizendo o seguinte: eu só posso esperar que o resto do mundo, que tem profunda simpatia para esses criminosos, os judeus, será pelo menos generoso o suficiente para converter essa simpatia em ajuda prática. Nós, de nossa parte, estamos prontos para colocar todos esses criminosos à disposição desses países, com todos os cuidados, mesmo em navios de luxo. E aí, todos os países que participaram da conferência de Evian, eles se dirigiram aos refugiados e expressaram ali sua compaixão, sua comiseração com o pedido por emigrar, porém, eles falaram um depois do outro que os seus países não podiam admitir mais qualquer imigrante.
Então, T.W. White, que era representante da Austrália na conferência, afirmou que, dadas as circunstâncias, a Austrália não pode fazer mais. Como não temos nenhum problema racial de verdade, não estamos desejosos de importar um. Além disso, o governo britânico já tinha limitado muito severamente a migração judaica e o seu estabelecimento na terra de Israel. E, desesperados, os judeus tentaram chegar a qualquer destino possível. Inclusive, milhares de judeus imigraram nesse período para Xangai, na China, no momento em que a porta da maioria dos países tinha sido fechada diante deles. O episódio do MS St. Louis ele demonstrou a firmeza da resolução dos países em não aceitar judeus. Lá em 1939, o transatlântico alemão ele tentou encontrar refúgio para 939 judeus alemães. Então, depois deles serem impedidos de entrar em Cuba, nos Estados Unidos e no Canadá, a tripulação do navio finalmente se viu forçada a voltar para a Alemanha. No último instante, pouco antes de chegar aí na costa europeia, os governos da Inglaterra, da França, da Bélgica e da Holanda anunciaram que consentiriam receber os refugiados. Porém, a maioria desses passageiros receberam aí um refúgio temporário, já que a grande parte desses países estava fadada a ser dominada pelos alemães e esses judeus iriam aí morrer nas mãos dos nazistas. E a verdade é que esse já era um destino que tinha sido anunciado em janeiro daquele mesmo ano pelo próprio Adolf Hitler. Disse Adolf Hitler, em janeiro de 1939, um discurso no parlamento alemão no Reichstag: "Hoje eu mais uma vez serei um profeta. Se o judaísmo financeiro internacional, dentro e fora da Alemanha, tiver sucesso em mergulhar as nações mais uma vez numa guerra mundial, então o resultado não será a bolchevização da terra, e assim a vitória dos judeus, mas a aniquilação da raça judaica na Europa." Então, pessoal, esse foi aí um panorama geral da situação dos judeus da Alemanha nazista entre as duas guerras mundiais. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.